Boa tarde aos nossos seguidores e seguidoras. Boa noite aos que nos acompanham aqui da Bélgica. Hoje a live vai ser leve, alegre e recheada de criatividade. Sabe por quê? Vamos bater um papo sobre a utilização do lúdico nas brincadeiras e nas contações de histórias. Eu convido para essa conversa a pedagoga Iria Monteiro, que atua na área da ludicidade. Ela faz contação de histórias, recreação e é brinquedista. Seja bem-vinda, Iria, ao nosso espaço. Muito obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que será um momento de muita diversão. Com certeza. Boa tarde para você e boa noite para mim. E agora, Iria, eu tenho certeza absoluta que eu não sei se no Brasil, nesse momento, teremos muitas crianças, né, nos assistindo, mas esperamos, né, que depois, né, da live gravada, muitos nos assistam, porque hoje o assunto interessa aos pequenos, né? E para continuar, para completar o nosso time, né, nosso outro convidado é o ator e contador de história Cadu, conhecido como Tio Cadudu, né? Cadu é formado em licenciatura em teatro e atua como diretor, produtor e arte educador. Seja bem-vindo, Cadu. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E eu tenho uma surpresa. O Cadu e a Iria, eles já sabem que temos uma surpresa, né? Sim, segredo. Segredo. Mas nós temos um convidado muito especial também nessa live. Ele se chama Micolino. Seja bem-vindo, Micolino. Oi, pessoal! Olá! Olá! Estou muito feliz! Ô, tia Lisa! Oi, fala. Muito obrigado pelo convite, com o tio Cadudu, com a tia aí também. Eu trouxe até uma flor para vocês, olha, gente. Que massa, que delícia. Obrigada, Micolino. Micolino é um excelente contador de história. Hoje o nosso time é um timaço, hein? Só eras. E nós vamos começar perguntando para os dois, para a Iria e o tio Cadudu, né? Sobre uma questão bem pertinente. Qual o poder da contação de história? O que vocês sentem quando vocês abrem um livro e começam a contar, a conversar, a representar esses personagens? Uau! Vou começar a falar. Sim. Bom, eu falo que ele é transformador, né? Ao contar histórias, ao abrir o livro, ou então, né, as histórias que vão surgindo aqui na cabeça, a gente vai criando, ela tem o poder de me levar ao mundo da imaginação, né? Eu digo que a contação de histórias, ela é uma chave, né? Na verdade, ela dá um acesso ao mundo da imaginação, à criatividade, à alegria, à diversão. E não só isso, o poder da contação de história, ela também é curativa. E aí pode transformar, ela aquece o coração, e às vezes as pessoas acabam de ouvir, né, a história e falam, uau, nossa, fez todo sentido por aquele momento que eu estou passando. Então, eu sempre falo que a contação de história, o poder dela é de transformar. Micolino, gerador de empatia. Não, tudo bem. Micolino também pode responder, tá? Mas o Cadu está com a palavra. Desculpa. Não, eu ia falar completando até o que a Iria falou, a história ela é um grande gerador de empatia, né? Ela tem essa capacidade, né?
poder de criar imaginação, né? Conseguir fazer com que você consiga visualizar o além do que os seus olhos veem, né? Eu acho que esse é o grande poder da contação de história. Isso é muito legal, principalmente quando a gente escreve, né? Na condição de escritora, ouvir isso é gratificante, né? Porque as nossas histórias, quando vocês estão contando as nossas histórias, elas viram outras histórias. Verdade. Sim, sim. Eu tive o prazer, inclusive, de ler uma história sua, né? O Elefante Mágico, que é uma história que, por exemplo, o elefante mágico, aquele poder de fazer com que ele se apaixonar pela lua, né, para ele se apaixonar por todas as fases da lua. Cada pessoa, conforme você vai contando a sua história, essa história, cada ouvinte vai criando a sua lua, vai criando, olha, até a capa do livro aqui que o Micolino está mostrando. Cada criança, a ilustração, ela dá uma sugestão de visualização. Mas cada criança e cada adulto, aliás, cada pessoa que esteja minimamente disponível, ela vai criar o seu elefante, a sua lua, e aí é só deixar que a imaginação faz o resto. E você gostou dessa história, Cadu? Nossa, eu fiquei encantadíssimo com ela. Assim, tem uma coisa que eu acho que eu acho fantástica, é quando o elefante pergunta pro Hadi, né, pergunta o que você quer. Pergunta que ele diz, eu não quero riqueza. Eu quero saúde, sabedoria e amor. Eu achei, cara, isso é fantástico, sabe? E através desses 3 desejos dele, ele consegue tudo que ele conquista tudo que ele conquistou. Verdade. É muito interessante. Essa história é interessante. Agora eu quero saber a opinião do Micolino. Olha só, como eu estou aqui representando as crianças, porque eu sou criança. E como qual o poder das histórias? Eu acho o seguinte, o poder das histórias faz a gente viajar. Como o tio Cadu falou, quando eu li esse livro das Arábias, eu me imaginei lá nas Arábias. E outra coisa, tem o poder de fazer a gente aprender muita coisa. Eu gosto muito, 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 muito. Qual a parte que você mais gostou, Micolino, desse livro? A parte que eu mais gostei, o tio Cadu já falou, que ao invés de ele pedir, assim, um monte de videogame, um monte de brinquedo, ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu algo muito importante, que é sabedoria. Aí foi a parte que eu mais gostei. Ai, que legal. E vocês utilizam alguma técnica especial para contar a história? Tem algumas, né? A gente sabe que o contador, existem técnicas que vão auxiliar, né? Que auxiliam na hora da contação de histórias. Eu acabo usando, tem algumas que eu uso. Primeiro, eu falo que a minha técnica é gostar de gente, né? Estar com pessoas, né, e dar importância a elas. Isso gera uma conexão, uma interação. Então, no momento da contação de história, uma das técnicas é, puxa, estou rodeada de pessoas, eu tenho um prazer e sou apaixonada por estar ali, envolvida com aquelas pessoas. Essa conexão, Isa, ela permite uma interação e um encantamento muito gostoso durante a contação de história. Então, gostar de gente é uma técnica, na verdade, que eu uso porque ela me traz uma conexão e aí permite uma interação, olho no olho, os movimentos. Eu sempre brinco também que, além de gostar de pessoas, eu uso a técnica de decoração, né? Eu sempre falo, olha, decoração, mas que técnica é essa? Primeiro, eu mastigo, sabe? Eu saboreio a história. E a partir do momento que ela internaliza, ela está aqui dentro, ela não é mais decorada daquela questão de, né, vou decorar a história, mas ela está no meu coração. Então, ela virou decoração. E aí, a partir do momento que ela faz parte da minha vida,
aí fica muito mais fácil eu passar e transmitir aquela história. Então, eu utilizo muito essa técnica, de degustar, de ali mastigar aquela história, e ali criar várias possibilidades dentro da história, imaginar a história. Outra técnica, né? Eu gosto muito dos termos assim, pausa, eu sempre falo pausas e silêncio, né? Qual é essa técnica? Na hora da contação de histórias, eu vou contando de uma maneira muito tranquila, né? Em alguns momentos. E, de propósito, proposital, eu faço uma pausa na contação. Eu vou contando, dando um intervalo. Porque, nesse momento, esse intervalo, ele permite que os ouvintes, né, com que o público desenvolva a escutatória, no qual, hoje em dia, né, nos dias atuais, é desafiador. Você, nossa, eu vou relaxar, eu vou prestar atenção nessa história. Então, a pausas e silêncio, eu acabo utilizando também para que o ouvinte, para que o público, ele consiga retornar. Eu busco a conexão, caso em algum momento eu perceba que haja uma distração, e aí nessa pausa, nesse silêncio, nessa calmaria, eu continuo, né, dou continuidade à história. Mas sem falar articulação de voz, né? A questão dos gestos, o corpo, recursos visuais. Mas, a princípio, é gostar de pessoas, é a questão de decoração, a pausas e silêncio, e às vezes brincar um pouquinho na articulação da voz. Ah, muito legal. Gostou, Nicolina? Pode? Que você falou que gosta de mastigar as histórias antes. As histórias têm gosto de quê? Chocolate. Chocolate, Nicolino. Na hora que eu vou saboreando, eu fico imaginando, sabe, um baita brigadeiro. Então eu fico ali. E ele não acaba. Gosto de brigadeiro. Muito bom, é muito gostoso mesmo. Para mim, essas técnicas, elas funcionam um pouco, primeiro, como vem um pouco do teatro, eu acabo trazendo um pouco dessa técnica para cá, né, com relação a foco, né, posicionamento, a condução de olhar, isso é, enfim, mas acho que primordial, assim, acho que uma coisa que acho que é fundamental, que é também um pouco do que a Iria falou, é você estar disponível sensorialmente para aquela história. Sim. Você tem que estar ali de coração aberto para ela, né? E sendo, inclusive, muito honesto para saber se aquela história te veste, ou se você se veste naquela história, né? Porque nem é todas as histórias que tem esse casamento. Verdade. Né? Mas isso também é uma técnica, porque você tem que parar, pensar isso, entender se isso, se existe esse casamento. Né? O que você está falando é o quê? É da emoção? Você tem que sentir a emoção? O livro tem que te passar uma emoção, é isso? Não sei se emoção é a palavra certa. Pode ser emoção, sensação. Você tem que se ver ali dentro daquela história, né? Você tem que se sentir pertencente dela, né? A partir do momento que você se sente... Oi? Precisa acreditar no que você está lendo, no que você está contando. Sim, você tem que criar aquela relação de empatia com a história, né? Porque você tendo essa sensação de empatia, você consegue se ver naquela situação e você consegue transmitir pelo seu olhar aquela história. Né? Cadu, eu não vou chamar você de tio Cadu, porque eu acho que eu sou sua tia, né? Cadu, é o seguinte, eu assisto suas lives, você sabe que eu assisto, e sempre que você entra tocando um instrumento. Esse instrumento tá por aí pra gente ver? Ele é daqui do meu lado. Eu pego meu pau de chuva, minha back vocal já fica aqui atenta. Minha back vocal é minha cachorrinha. Mesmo quando eu não tenho tempo de assistir a live toda, quando vejo que você entrou, eu vou lá para poder ver você tocando e iniciar. Marca registrada. Amo de paixão. Não, esse pau de chuva, sim.
Micolino, você tem uma técnica especial para contar história? A minha técnica especial de contar história é assim, eu gosto de interpretar, né? E aí, a técnica que eu uso é essa. Eu quero, assim, viver. Porque, assim, criança, por exemplo, para contar história para criança, porque pode contar história para adulto também, né? Aí já seria, talvez, um pouco diferente. Mas criança, ela quer acreditar na história. E aí, eu gosto de, na hora que está contando, virar um pouco o personagem dessa história. Você vê? Usar o teatro, entendeu? Usar um pouco assim de teatro. Por exemplo, eu vou fazer aqui um cantor de rap. Quer ver só? Um cantor de rap. Aí eu vou e visto assim alguma coisa. Já botei uma faixa aqui na cabeça. E aí eu começo a falar, contar aquela história como se fosse esse cantor de rap. E aí, quando eu vou falar, você vai sentir, vai se divertir. E aí eu vou usar o teatro, entendeu? Você monta um figurino para contar a história, é isso? O figurino e usar o teatro, interpretar aquilo também. Você vê? Então, aqui todos aqui são atores, né? Agora, eu quero saber uma coisa bem importante de vocês. As pessoas imaginam, tá, que escrever um livro é uma coisa muito fácil, tá? É muito fácil inventar uma história, é muito fácil. E a gente que escreve, a gente sabe que não é, né? Ninguém consegue fazer assim e escrever uma história. Bem, se alguém faz dessa forma, consegue fazer dessa forma, eu parabenizo e eu só sei que eu não consigo, né? Então, cada um com o seu cada um. Sim. Pois é. A minha pergunta é o seguinte: é possível aprender a ser escritor? Porque você começa a estudar, você se prepara, você, enfim, vai se preparando e o seu desejo acaba se tornando uma realidade. Acontece a mesma coisa na contação de história? É possível aprender ou precisa já vir esse talento nato para ser um bom contador de história? Qualquer pessoa pode contar história. Na verdade, todos nós contamos histórias, né? Talvez o nosso diferencial é que a gente trabalha com isso, né? Mas o ato de contar histórias, de você criar a imaginação, de você permitir que o ouvinte chegue ao lugar de criatividade, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Tanto que muitas histórias foram passadas pela oralidade. Sim. Ou seja, não necessariamente eram contadores de histórias que viviam ou trabalhavam com isso, mas eram pessoas que eram apaixonadas por histórias, eram pessoas que entendiam que a história era um bom canal de educação, então transmitiam essas histórias, então assim, faziam essa contação de história. E por menor que seja, por mais simples que seja, o simples ato de contar alguma coisa, você já está contando uma história. Então assim, verdade. Não tem... A minha mãe, ela contava histórias sem ler, né? Ela inventava histórias e ela recontava as histórias que ela tinha aprendido com a mãe, com a avó, com a sua avó, enfim. Da mesma forma, Iria, você compartilha da ideia do Cadu? Sim, sim. O Cadu comentando e veio a memória assim, se hoje eu perguntasse, né, e aí, pessoal, tudo bem? Como foi seu dia? Já logo contaria uma história. Bom, nossa, meu dia foi muito legal, mas foi tão corrido, foi agitado, aconteceu isso. Então, eu sempre brinco que somos seres históricos, né? É claro que existem técnicas, como o Cadu comentou, nós trabalhamos, somos profissionais dessa área. Porém, é muito natural do ser humano, porque eu acho que desde como o Cadu comentou, desde a antiguidade, né, a contação de história, os contos, foram passando de gerações em gerações, né, na tradição oral, na oralidade, e aí as pessoas não se percebem, acham que contador é só
aquele, né, o profissional. Mas não, é muito natural. Nosso dia a dia, né, a gente conta histórias, somos contadores de história. Perfeito, o Cadu falou, é isso mesmo. Micolino? Verdade. A mãe também, ela sempre contou história para mim. E uma coisa também que ela fazia era cantar as musiquinhas, porque tem histórias que tem musiquinhas, não é, tio Cadudu? Como você faz, Sim. não é? E essas músicas, elas ficam assim na nossa cabeça, e elas ajudam a ilustrar essa história. E eu gosto muito. Ah, que legal. Você tem algum parente, alguns amigos que te ajudam, Micolino, a contar histórias? Eu tenho um primo, sabia, tia Isa? Tem um primo? Sim, você já escreveu sobre ele! O Luke, meu primo! O Luke, o macaco atleta. Ah, é verdade, é o primo do Micolino. O meu primo Luke, cara! Quando a gente se junta, é macaquice pra todo lado. O Luke adora contar história. Ele é o cara. Ah, e o Micolino? Eu também, né? Você sabe que eu fico contando as histórias lá no YouTube, você sabe, tá? Se faz eu amo as suas histórias no YouTube, mas deixa eu te falar uma coisa sobre o seu primo, o Luke. O Luke gosta de correr e você gosta de contar história. Não é isso? Eu acho que você inverteu aí a sua câmera. Exato. Para contar história, precisa mexer na câmera? Não, foi a propaganda que apareceu aqui. O Luke gosta muito de correr, ele é atleta, né? Eu prefiro ficar no galho comendo banana enquanto vejo ele correr. Aí eu vou contando as histórias. Você por acaso fez parte da comitiva do Luke quando ele correu a Europa? Claro, eu tive que ajudar a dar a força pro meu primo, né? Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta também? Eu queria entrevistar também. A tia Ira. Pode? A pergunta é a seguinte, peraí. Tia Ira. O Micolino. Eu não entendi. Eu queria falar sobre as brincadeiras. Tia Ira, historicamente, e vamos dizer assim, vou falar igual adulto agora. Historicamente, a ludicidade está vinculada ao brincar? Ai, Micolino, que pergunta boa! Com certeza. Toda criança gosta, e adulto também gosta de brincar, que eu sei. Brincadeira, né? Sempre é muito forte, né? Por mais que a gente sempre coloque que a brincadeira está vinculada à criança, o adulto, quando menos espera, se ele está num ambiente onde a ludicidade, onde a brincadeira está presente, em questão de minutos, quando vê, ele já está ali inserido, está brincando, está aproveitando. E eu sempre falo que desde, né, dos tempos mais remotos, o vínculo com o brincar, né, com a ludicidade, ela sempre foi muito presente, Micolino. Então, as pessoas, elas brincavam, e esse brincar estava muito vinculado ao lazer. Então, as pessoas brincavam com o objetivo de diversão, né, de alegria, de desfrutar o momento do nada a fazer, como dizem os adultos, do ócio, né, do nada a fazer. Então, com brinquedos, brincadeiras, jogos. Então, eu sempre tenho uma fala da vivência lúdica que é sempre que ela diz assim, né, que somos historicamente históricos, somos sujeitos históricos, feitos de histórias que transformam história, que mudam, né? Então,
está vinculado desde lá da antiguidade. As crianças brincavam com as pedrinhas, brincavam com folhas, com todos os recursos naturais ali da natureza, se transformavam em brinquedo, né? Em brincadeira. Então, a vivência lúdica desde lá da antiguidade. Uma bola era uma esfera, né, da natureza ali. E aí foi se aprimorando e se tornou uma bola. Então, desde sempre, Micolino, as pessoas brincam. E às vezes vai crescendo e vai achando que não tem mais, eu não posso mais brincar. Claro que pode, né? Então, sempre existiu. A brincadeira, ela tem mesmo um vínculo historicamente aí, né? Então contação de história sem ludicidade, então não dá, né? Não existe, né? Não entendi, Micolino. Não, Contação não tem. de histórias. Contação de história sem o lúdico, então, não existe. Não existe, né? Já faz parte do lúdico, né? A contação de histórias, da imaginação, de você usar, de repente, um objeto, de você contar e pedir para fecharem os olhos e imaginar, e as pessoas vão, uma árvore, né? O céu, a estrela, a nuvem, a brincadeira, né? A história cantada, ou a brincadeira ali também, né? Com a história, misturando as duas. Então, uma está grudadinha à outra, não tem como separar, não dá. Elas são muito unidas ali, não dá para separar. Essa é uma grande dica, né? Para quem quer aprender a contar história. Tem que ter os Eu, né? Eu quero aprender a contar história. Eu invento história, Micolino. Contar história é outra história. Olha, Iria, deixa eu perguntar para você só uma coisa. Você já contou alguma história? Você conhece algum dos meus livros? Conheço e sou apaixonada por esse aqui, né? Aniversário de Margarida. Você está caracterizada do aniversário de Margarida, eu nem tinha percebido. Eu me caracterizo para o aniversário de Margarida com esse lacinho. Conheço. Esse aqui é uma paixão, né? Aniversário de Margarida, contei várias vezes. E tem grandes, relatos, assim, experiências com as crianças ouvindo, acreditando que a Margarida estava, que eu levo bichinhos de pelúcia, porque, né, eles fazem parte da história. E aí elas querem conversar com a Margarida. E aí eles perguntam, uma criança, em torno de 3 anos, falou assim para a coleguinha, você está ouvindo ela conversar com você? Ela falou, não. Aí eu estou. Aí ela falou, tia, Margarida, né? Ela tá conversando? Você tá ouvindo? Eu falei, olha, é porque você precisa ficar em silêncio, porque aí espera um pouquinho que você vai ouvir. Aí ela ficou com uma cara tipo, eu não tô ouvindo, mas eu não vou dar o braço a torcer, né? Eu estou ouvindo mesmo. E aí me vê e fala, Margarida. Então, eu sou apaixonada por essa história. Ela dá para trabalhar tantas coisas, né? Bastante coisa aqui. Ela é riquíssima. Então, paixão. Eu gosto muito do aniversário de Margarida. O Aniversário de Margarida é um livro bem... Esse livro, inclusive, foi traduzido para Libras, né? Pela TV Ines. Que legal. É um trabalho bem bacana que a TV Ines realizou com esse livro. E está disponível no YouTube, enfim. Agora, qual a lição que você tirou, por exemplo, desse livro? O que você mais gostou de Margarida? Então, né? Bom, a questão do brinquedo, né? Do brincar, porque no aniversário, quando se pensa em aniversário, não tem como pensar em aniversário triste. Não, aniversário remete à alegria, diversão, o momento em que eu vou receber os meus amigos, né? As pessoas do qual eu gosto, do convívio, socializar. Fora isso, a questão do consumo, do resgate à brincadeira, brinquedo, porque às vezes eles estão tão guardadinhos com agora a era, né, tecnológica, e aí a Margarida, ela desperta para isso. Então, o aniversário de Margarida, ele é repleto de alegria, né? A sensação da Margarida é de falar assim, uau, um aniversário, olha só, que sentimento gostoso, que bom receber essas pessoas, que bom passar um tempo aqui com eles, fora os meus brinquedos também, meus amigos. Então, ele permite essa sensação mesmo de acolhida, de afeto, de diversão e compartilhar essa alegria.
Fora a questão do consumismo, tem algumas questões que dá para trabalhar bastante coisa, né? Muito bom. Que legal. Cadu, eu vou deixar que o Micolino agora faça uma pergunta para você, porque ele fez uma pergunta para a Íria, então agora a bola está com o Micolino, porque ele disse que ele também quer entrevistar. Então, o entrevistador agora é ele. Faça favor, Micolino. Preste atenção, Indica, Dudu! Uma pergunta difícil! Uma pergunta de prova! Ó, a contação de histórias pode ser uma estratégia de ensino, de aprendizagem na sala de aula? Pode ser, não é. Porque o primeiro passo, como já foi dito, a história ela gera empatia, sabe? E essa empatia, ela já quebra ali um pouco aquela ideia do não posso, do não consigo, né? Porque você aproxima o aluno para dentro da questão, dentro de sala de aula, né? Você faz com que o aluno consiga interagir com os colegas, você faz com que o aluno consiga interagir com o professor, e isso, claro, facilita, é um grande facilitador para que para que esse aprendizado se dê com mais facilidade. Mas você não acha que é pouco usado esse recurso? Acho que pode ser muito mais explorado, ele pode ser muito mais utilizado. Assim, aí, na verdade, eu acho que a gente entra, inclusive, num caminho que, assim, eu acho que a educação é um pouco catedrática, assim, muito quadrada. Ela tem um formato muito quadradinho, assim, né? E eu acho que, às vezes, quebrar um pouco disso, que eu acho que onde a escola e a educação pode fazer, é quando entra a contação de história, que é abrir esse caminho para a imaginação, né? E deixar que a imaginação faça um pouco desse trabalho também, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a minha professora de geografia, eu aprendi, a minha matéria preferida era geografia. Mas a minha professora, além de falar, contar sobre geografia, sobre os estados, sobre os lugares e tal, ela sempre contava uma história no meio e eu ficava me imaginando naqueles lugares. Isso me ajudou muito a aprender geografia na escola. A sua assimilação é infinitamente superior. Tenho certeza que quando você leu a história da Isa, do Elefante Mágico, você criou a história da Arábia na sua cabeça, e com certeza você sabe me dizer um pouco mais sobre a Arábia do que sobre um outro país de um livro que você não tenha lido. Exatamente! A maneira que o pessoal se veste, como é que são as casas lá, e tudo isso eu aprendi nesse livro da Isa. Sim. Alimentos, a parte, os alimentos que eles do Oriente Médio, né? Dá para aprender um monte de coisa. Pois é, e os livros, as histórias, elas possibilitam isso. Até nas dificuldades. Mas acontece. Deixa eu falar uma coisa para você, Micolino. A tia Isa vai te explicar uma coisa. Olha, a contação de história, ela está crescendo muito no Brasil e ela já funciona muito no exterior. Por quê? Claro que os livros didáticos nunca vão deixar de ser especiais e necessários, mas os paradidáticos, eles têm crescido, eles têm ganhado força nas escolas, tá? E o que eu percebo no Brasil, nem vou falar de outras experiências, vou falar só do Brasil, é que o professor, o educador brasileiro, ele é um verdadeiro artista, ele cria tantos projetos com o livro que quando você chega na escola, por exemplo, para participar de uma culminância, você fica imaginando, eles conseguiram fazer tudo isso com esse livro? É quase que impossível você conseguir imaginar que eles criaram tantas outras histórias tendo o seu livro como escopo. Então, assim, pode ser, deve ser melhor explorado, mas está em crescimento e um crescimento bem acelerado, eu acho. Aí, espero que sim também.
Assim, e concordem, só ratificam uma coisa muito importante que você falou, assim, os professores, eles são seres incrivelmente mágicos dentro de todo esse contexto. Verdade. Parabéns aí, a Íria. A Íria, ela é pedagoga. Além de ser contadora, ela é pedagoga. Parabéns. Aí vamos parabenizar todos os outros professores na pessoa da Íria Moreira, né? Que também representa aí a categoria no Brasil. Vai para todos os professores e professoras e Ai, que lindo. Micolino é muito especial, gente. Eu sou encantada com o Micolino. Ele tem umas sacadas, umas tiradas que só ele mesmo. Gente, agora vamos falar um pouquinho de pandemia. Vocês contaram muitas histórias durante a pandemia e ainda estão contando, porque a pandemia no Brasil ainda está num processo ainda bem... Aí o Brasil ainda está em quarentena, o processo ainda está... O coronavírus ainda está num processo de crescimento, não sei se estabilizou, não tenho acompanhado muito as notícias a esse respeito para não ficar triste, né? E eu passei por esse processo, né? No início da pandemia eu fiquei muito triste, muito, enfim, eu fiquei muito emotiva, e agora eu procuro não saber tantas notícias a respeito para eu não ficar triste, até porque estou longe dos meus pais, da minha família e dos meus amigos, do Micolino, do meu sobrinho Micolino. E aí, o que vocês estão contando mais histórias agora durante a pandemia? Bom, o fato de eu dar aula, então eu acabo sempre utilizei a contação de história também como um recurso ali pedagógico, né? E aí, com isso, nesse sistema aí, aula remota, fiquei pensando, como, né, contar história assim, né, virtual? E deu certo, porque até as pessoas começaram a perceber que nunca se falou tanto de ludicidade, do brincar, da contação de história, quanto na pandemia. Até porque famílias, né, ali, o grupo de convívio, passando horas e horas dentro de uma casa, né, juntos, que muitas vezes eles nem estavam tão acostumados a conviver, né, ali tanto tempo. E aí, o que eu faço, né? O que eu faço com o meu filho? E aí, o que eu faço para passar o tempo? Por mais que, de repente, alguns estejam em home office, né, na correria do trabalho, chega uma hora, a questão das emoções fica um pouco assim, né, fora do lugar. E aí, a ludicidade, a contação de história, ela vem numa forma de aproximar as pessoas, né? Porque ela desperta as emoções, sentimentos que muitas vezes estão adormecidos. E aí, nesse momento, Isa, serve como um acalento. Então, os momentos de contação, durante essa pandemia que vem ocorrendo, que eu participo, as pessoas falam, uau, nossa, tá me proporcionando um momento, sabe, de descontração, porque meu dia foi tão puxado, foi tão estressante, né, a rotina, né, tão diferente, e aí, ufa, eu consigo respirar e parece que foi uma acolhida, né, eu me senti acolhida com essa história. Então, e aí permitiu também até uma interação com a família, com aquele grupo, né, de convívio. Então, olha só a importância e o quanto é especial, né, sou suspeita a falar, mas o quanto é importante a contação, principalmente nesse momento, né? Para aqueles que não tinham mais contato, que estava adormecido e achava, nossa, história eu nem lembro. Fala, uau, nossa, contação, gente, que delícia, essa história, nossa, eu lembro quando eu era criança. E ali parece que dá uma amolecida, e aí as pessoas serve como uma motivação, falar, eu vou seguir, vai dar certo, mais um pouquinho, né? Então, eu sinto que tem aproximado bastante as pessoas nesse sentido da contação, porque ela acolhe, né? Então, dá um afago. Então, é muito gostoso. A próxima pergunta agora eu vou fazer para o Cadu, tá? Sim. Cadu, você é ator, né? Produtor e contador de história, você tem um currículo enorme, né?
E aí, já falou para o Micolino a respeito dos povos, da aprendizagem, do aprendizado que cada livro pode proporcionar, né? Uhum. Você acha que a vivência lúdica, né? Essa vivência, essa contação de história, esse manuseio dos livros pelos alunos, eles ajudam a preservar a cultura dos povos? Com certeza. Isso sim, acho que na verdade é uma das melhores formas de você passar isso para frente. Né? Acho que não vou falar uma coisa muito cotidiana, que assim a gente faz sem perceber. A receita de domingo, que quem ensinou foi a vovó. E todo mundo faz, essa é a receita especial da família. Tem coisa mais próxima do nosso dia a dia do que isso? Isso é uma herança, isso é uma herança familiar que é contada, disso de ficar passando de pai para filho. É aquele prato que pertence, vamos colocar, eu estou colocando dentro de um espaço pequeno, tá? Colocando dentro desse eixo familiar, é uma história que pertence a essa cultura, a esse eixo familiar, que é simplesmente um simples prato de domingo, que é um prato familiar que foi passado, era da bisavó, que passou para a avó, que passou para o pai, que passou para o filho, e esse filho com certeza vai passar para frente. A gente colocando isso em grande escala, a gente pode estar falando também da cultura de um estado, de um país, enfim, de um continente, enfim, pode ir ampliando isso. Luísa, posso aproveitar? Claro! Eu tô falando isso, né, que comer, né, ali na casa da avó, aquelas histórias que vão se passando, aquele convívio, e aí isso me remete muito à questão da identidade, né, a identidade de um povo, de uma comunidade. Então, quando falamos de história, ou então de ludicidade, da vivência lúdica, festas, né, principalmente com cunho religioso, né, que a gente vê em alguns locais, principalmente norte, né, nordeste, sul, extremos assim, as festas religiosas, datas comemorativas, a gastronomia, as tradições, costumes, né? Vamos pensar em lendas. Então, isso remete à identidade de um povo, fala assim, uau, como que eles celebram essas festas? A questão da gastronomia, né? As brincadeiras, né? Com um cunho já mais cultural, com tradições, costumes. É de uma maneira lúdica. Ninguém vai pra festa, né? E desfruta assim, né? Ai, vamos lá. Não, uau, que delícia. Conta uns dias no calendário para chegar a tal festa. Então, isso é o lúdico, né? Então, olha que maneira de preservar a nossa memória, né, cultural através da vivência lúdica. Isso é riquíssimo. É verdade. Micolino. Sim. Pode falar, Cadu. Eu moro em Belém do Pará. Sim. Tem uma festa religiosa, uma das maiores festas religiosas do país está aqui, que é a Sírio de Nazaré. Não é? E é uma festa, é um evento que ele abraça todas as religiões. Então, assim, o poder da fé, né, que já vem carregando, que é como a Iria falou, que vem carregando isso dos povos, desde quando veio isso, e veio trazendo, ele abraça todas as religiões, assim, e é impressionante. Isso é muito legal. Micolino, eu queria saber de você o seguinte, Rafael, põe na tela novamente aí a mensagem do Anderson. Olha, o Anderson está dizendo que a Lívia está mandando um beijo para o Micolino. E eu quero perguntar o seguinte. Beijo, Lívia! Beijo, Lívia! Beijo do Mico! Eu daqui a pouco, vou colocar outras mensagens que eu vi, que o Rafael colocou rapidamente, que são mensagens para todos, né? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha e nós vamos colocar. Eu quero saber do Micolino o seguinte. Micolino, qual é a brincadeira que você mais gosta? A brincadeira que eu mais gosto é uma brincadeira que tem gente que não conhece, é uma brincadeira antiga. O nome dela é assim. Qual? Olha só, fica uma pessoa, essa pessoa vai ter que pegar aquele que não subiu em algum lugar. Aí a gente pega e grita assim, cada macaco no seu galho! Aí a pessoa tem que
alguma coisa. Quem não subir, ai, me perde. Eu gosto muito de brincadeira de criança. A gente chama de pique-altinha. Para macaco no seu galho. Eu chamava de pique-altinha. Eu não conhecia essa brincadeira desse jeito. Eu vou ter que aprender com essa brincadeira com o Micolino, né? Gente, é só pra macaco a gente brinca. Eu pensava, Micolino, que você gostava mais de contar história. História também é uma brincadeira muito legal. Eu gosto, claro que eu gosto. Mas eu conto sério, tá? Eu conto história sério. É coisa de séria contar história. Tá bom. Tá bom. Gente, vamos falar um pouco do desenvolvimento das crianças, né? A pergunta para todos. E vamos aproveitar que temos uma criança aqui conversando conosco, o Micolino, e vamos saber a importância das brincadeiras lúdicas para o desenvolvimento dessas crianças. Vocês acham que a contação, ela colabora, ela auxilia? Auxilia. Eu acredito que assim, a ludicidade ela tem a capacidade de fazer com que as crianças criem soluções criativas para os problemas. Entenda o problema do tamanho que você quiser. Mas assim, a ludicidade, a capacidade criativa, o estímulo criativo faz com que quando aquela criança, e isso já vale inclusive para o adulto, quando está exposto a algum problema, seja ele qual for, a solução dele sempre vai vir de forma criativa, se essa for estimulada desde sempre. Né? Então, a história, as contações de história propiciam isso. Iria? Isso, verdade. Existem muitos recursos, né, a contação, como a ludicidade, né, no geral, né, é engraçado, né, que às vezes as pessoas falam, puxa, uma brincadeira, nossa, tão simples. Uau, você já pensou nas possibilidades que uma contação, ou que a ludicidade, que é brincadeira, jogos, né, a contação de história, rodas cantadas, dança recreativa, as oficinas, né, elas conseguem proporcionar ou desenvolver, né, no indivíduo, ali na criança, ou até no adulto, porque a recreação, a contação, a gente pode trabalhar e pode desfrutar aí nas várias faixas etárias, né, desde os pequenos até a melhor idade aí. Mas olha só, socialização, né, a questão da convivência, o respeito, o espírito colaborativo, a resolução de situações desafiadoras ou problemas, né, ela permite também exercitar as potencialidades, né, provocando ali, né, ativando o funcionamento do pensamento. Uau! Bom, perante essa situação aqui, é uma regra, não é uma brincadeira. Como é que eu faço? Eu tenho que respeitar? Sim, mas isso tem alguma coisa a ver lá no futuro? Tem, porque quando você ouvir um não lá na frente, poxa, vou ficar frustrado? Eu tenho também saber lidar com um não, né? Então, quantas vezes eu também já presenciei nas recreações, as pessoas, ou na contação de história, a partir do momento que termina uma brincadeira, uma dinâmica, a contação, muitos choram, e falam, uau, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas isso me deu um gás para continuar, uma situação que eu estou passando, isso deu um insight, eu já sei, vai acontecer, vou fazer isso, né, vou resolver desta forma. Então, olha só, uma gincana, um exemplo, né, trabalho em equipe, regras, agilidade, coordenação motora. E aí, querendo ou não, a gente retorna até aquela questão do ensino-aprendizagem, né? Da educação, em sala de aula. Olha quantas possibilidades, né? Trabalhar questões emocionais, né? Até a coordenação motora, física, os movimentos, através da ludicidade. Então, eu falo que a ludicidade, ela está aqui e ela tem várias ramificações. E aí eu posso explorar todas essas aqui. Uau, olha que quantas coisas. Às vezes falam, não tenho recurso nenhum. Uau, não tem recurso? Vamos brincar, vamos contar uma história. E a partir daquilo você trabalha várias áreas, né? Várias ramificações. Então é riquíssimo. Potencialidades aí gigantescas. Você falando, então, me veio a memória de que grandes empresas hoje, exemplo, Google e Facebook,
eles trabalham o lúdico, ou seja, eles criam esse espaço dentro da própria empresa para que os funcionários se brinquem, se divirtam, e que a partir dali eles resolvam os próprios problemas, Exatamente. as questões que são da própria empresa. Exato. Então, assim, foi uma empresa que entendeu isso, né, o grande potencial do jogar, do brincar, e se apropriou disso para dentro do ambiente de trabalho, né? Tirou um pouco do que o Micolino falou, a palavra sério, né? Sério, acabou, não tem risco. Inclusive, ele colocou o óculos para ficar parecido com a gente. Vocês perceberam? É verdade. Agora ele colocou o óculos. Foi ótimo. De óculos. Menina, tá todo mundo de óculos. Deixa eu colocar um óculos também. Pra parecer que eu sou... Ficou lindo. Eu não tô aqui pra brincar, gente. Eu tô aqui pra falar coisa séria. Ai, Micolino, você ficou lindo de óculos. Ficou lindo. Daqui a pouco. Pausa pro lanche agora não, Micolino. Agora não. Olha, então o que vocês disseram, né, é que as atividades lúdicas, né, que você tão bem, vou pegar uma carona aí nas suas palavras, o Cadu, sobre as grandes empresas, né, o que vocês disseram aqui, as atividades lúdicas, né, elas desenvolvem as habilidades cognitivas, emocionais, sociais e profissionais, não é isso? Sim. Isa, inclusive, né, agora com a questão da contação de história, tem muitos profissionais migrando aí, ou então desenvolvendo as técnicas chamamos de storytelling, né? Que aí vai para o mundo corporativo, trabalhando como apresentar essa história, motivação, superação. Então, olha só, como a contação de história, agora indo para o corporativo, para as empresas, elas têm utilizado de uma maneira muito forte essas técnicas, porque a gente acredita nosso primeiro bate-papo, o poder da contação de histórias. O poder da palavra. Uhum. É exatamente isso. Não ouvi, Micolino. O poder da imaginação, né? Tudo aqui na nossa cabeça. A gente ouve, a gente pensa, a gente fala e a gente aprende. Exatamente. Muito bom. As crianças de hoje estão muito tecnológicas, isso é uma realidade, né? Como trazê-las para o mundo lúdico? Vocês têm uma receita? Não, acho que a primeira coisa com essa pandemia, o lúdico que aprendeu a entrar no mundo tecnológico, né? Isso foi um primeiro passo, assim, que essa pandemia primeiro ela ensinou, né? A segunda, assim, a tecnologia, ela é muito chapada, né? Ela tá ali, ela te entrega tudo mastigado para a criança, né? O fato do lúdico ter conseguido entrar para a tecnologia faz com que, eu imagino, né? Enfim, vou ver como é que vai ser esse resultado agora, depois que passarmos por esse momento. A gente conseguir trazer aos poucos, né, essa criança de volta para um convívio social mais espaçado, né, mais abrangente, ou seja, com maior quantidade, com menos tempo para a tecnologia. Ok. Micolino quer falar alguma coisa a respeito disso? Porque eu vi recentemente uma foto do Micolino com o celular na mão, tá? Na verdade, na mão, eu digo na mão porque ele estava só com uma mão, celular na mão. E eu fiquei pensando, será que o Micolino passa muito tempo diante da tela do celular? Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu vou perguntar para o Micolino, porque senão eu vou contar para o Luke. Não, gente, não dá. Gente, não dá para ficar o tempo todo no celular. Essa foto que eu fiz, tia Isa, não tem aqueles 3 macaquinhos? Aquele assim, não falo, não vejo e não escuto. Aí tem
nada, ele não escuta nada, ele só fica ali no celular. Não dá, né, gente? Não dá, né? Não dá, né? Se tem criança aí, gente, tem tanta brincadeira legal. E o pior, né, que se os adultos ficam ali o tempo todo, as crianças olham aquilo, aprendem e copiam, né? Sim. Pois é. Ó, chegou uma pergunta para você. Querem saber para qual time você torce? Ai, Jesus, pode falar? Pode? Se não for, se não for o Flamengo, eu quando chegar quando eu chegar ao Rio de Janeiro, vou ter que puxar a sua orelha. Então, ó, a verdade é assim, eu não entendo muito de futebol, não, sabe? Eu gosto muito, assim, eu gosto de brincar de bola, mas eu não entendo muito de futebol. E desde criança, eu sempre falei que eu sou uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sempre, eu hei de ser. Esperto. Mas você é muito esperto, hein? Você é muito esperto. Você não é flamenguista, você deve ser vascaíno. Não, eu sou flamenguista, sim. Ah, bom. Pensei que você estava com medo do puxão de orelha. Assim, eu desde criança sempre falei assim, que eu ainda sou criança, né? Mas eu sempre falei que eu era Flamengo. Mas assim, eu não fico muito ligando assim para ver jogo, essas coisas, não. Eu gosto mais assim de ler livros, de fazer outras coisas, do que ficar assistindo futebol. Isso é verdade. Ah, então tá bom. Então vou estender a pergunta para os demais, né? E agora? Olha, eu de coração sou Atlético Mineiro, né? Mas por herança familiar, vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta é o meu Vasco da Gama. Vascaíno. Olha, você está perdoado, perdoadíssimo, porque o meu pai e toda a minha família, eles são vascaína. A família é vascaína. Então, você está perdoado. Agora vamos saber se eu perdoo a Íria. E eu tô aqui, eu tô tentando enrolar para tentar achar a mesma coisa do Micolino, eu tô tentando, né? Por parceria, né? Com o marido, parceria, assim, né? Acabei gostando do quando surge o Alviverde imponente Palmeiras. Mas você falando do Palmeiras, eu acabei trazendo uma memória, uma recordação do meu filho mais novo, do Felipe. Quando ele era pequeno, ele, assim, do nada, ele sempre, as coisas dele, ele sempre inventou sozinho e tal. Ele era palmeirense. Ninguém ensinou nada, nunca ensinei a respeito de nada. Ele era palmeirense. Quando ele completou 14 anos, ele virou flamenguista. A minha filha fala que é São Paulina e às vezes corintiana. Então, meu marido respeita. Você imagina, né? Como ele fica, tipo... Torcer por futebol assim, tem uma relação muito com familiar, né? Muito. O futebol passa por isso também, né? Conforme sua família for, quanto mais envolvimento aquele familiar tiver com o futebol, mais você acaba se criando essa empatia e acaba torcendo ou indo para o mesmo caminho. Ou indo pelo caminho inverso, pelo simples prazer de contrariar. Então. Micolino, conta para todos, conta para quem está em casa nos assistindo nesse momento, onde comprar os nossos livros. É fácil, eu vou falar, mas depois eu quero falar uma coisa, tá? Para você poder ter todos os livros, gente, olha, tia Isa, eu tenho um monte aqui, olha. Eu tenho um monte de livro aqui, um monte. Olha quantos livros eu tenho aqui. Até porque eu já comprei um monte lá no canal do YouTube da Colibooks. É só entrar
lá no site www.colebooks para poder saber como você comprar o seu livro. Que boa dica, Micolino. Gostei da sua dica, tá? Agora a pergunta que você quer saber. Não, é porque a gente está aí falando sobre time de futebol, cada um falando. Olha só como a gente saiu do assunto, mas no mesmo tempo a gente estava falando sobre história. História Sim. desses times, como esses times chegaram na nossa vida, na nossa família. De novo, a gente Sim. falando de história, de contação de história. Tudo é história. Foi o que a Iria falou no início da nossa live. Tudo é história. Tudo é história. Não é verdade? Tudo é história. Agora, vocês acham... Micolino, não. Você agora não responde, não. Porque você é criança, tá? Não, só fica... Ah! Encheu a boca de banana. Oh, meu Deus do céu. Pois é. Vocês acham que as brincadeiras do passado, aquelas que a gente conheceu, que as crianças hoje não conhecem mais, né? Ela é um caminho de resgate, ela pode auxiliar, retornar. O que vocês pensam a respeito das antigas brincadeiras? Bom, o resgate, né, eu sou a favor do resgate, até porque ele tem vínculo, como eu havia dito, né, anteriormente, com a identidade, né, nossa identidade. E aí, percebendo, né, a gente está aí nessa geração digital, né, essas crianças já estão digitais. Puxa, será que eles vão querer, né, como é que despertar essa vontade, né? Talvez não tenha como a gente mudar e falar, não, agora para com tudo, né, a questão tecnológica, não dá. Porém, as brincadeiras tradicionais, elas podem minimizar. E aí, quando você apresenta esse repertório, puxa, eu preciso apresentar essas brincadeiras para as crianças para que elas consigam entender o que nós vivenciamos. Provavelmente quem é aqui da minha faixa etária aproveitou tantas brincadeiras, né? Até porque... quando você é como mediador, que seja o responsável, o educador, né, o pai, mãe, ela vai apresentar essas brincadeiras, automaticamente ela vai ativar a memória dela, né, a lembrança, a memória afetiva, né? Quem nunca brincou de stop? Sou apaixonada por stop, né? Amarelinha, né? Escravos de Jó, rodas cantadas, carrinho de rolemã, né? Taco, queimada, essas brincadeiras mais tradicionais. Fala, uau, nossa, será que são assim? Mas para isso, Isa, o mediador ali, o responsável, ele tem que se dispor, ele precisa querer também, né? Então, a maneira de resgatarmos e também minimizar essa questão do uso talvez abusivo, com os malefícios que às vezes a gente encontra na questão aí né, de ficar o tempo todo no celular, é importante que os responsáveis, os educadores, né, eles entendam a importância desse resgate, dessas brincadeiras, o significado que ela tem com a preservação da nossa memória, né, cultural, e aí apresentar para nossas crianças. Tenho certeza, quando a gente vai um day camp, em um acantonamento, né, gincana aí que as crianças estão envolvidas, essas brincadeiras tradicionais, elas são muito presentes, né, elas fazem parte da programação ali recreativa. As crianças se acabam, elas gostam, elas brincam, é incansável. Aí você pensa, puxa, por que lá elas gostam e de repente a gente tem uma fala dizendo, não, né? É porque às vezes o adulto, ele ainda tem esse paradigma, né, esse sofisma dizendo que, não, o adulto não dá mais, né, deixa para lá, vamos colocar, a tecnologia favorece. Então, eu sou super a favor que o resgate dessas brincadeiras, além de desenvolver várias habilidades aí que a gente já até sabe, é também mostrar para a criança, puxa, de onde você veio, qual a sua história, a história da sua família, da comunidade no qual você convive, né, do nosso país. Então, são riquíssimas, né, essas brincadeiras, esse resgate aí das brincadeiras tradicionais. Eu sempre brinco que na época, né, na minha época, brincar na rua era tão gostoso
que se eu estivesse com vontade de fazer xixi apertada ou com fome, deixasse para lá, porque se eu passasse em frente à porta de casa, minha mãe ia falar, entra! Então, deixa para lá. Eu segurava e continuava a brincar. Então, a nossa preocupação era o estojo da escola, que lápis que eu vou comprar, qual estojo, a cor da minha mochila, do que propriamente, né, hoje, essas preocupações que nos deparamos com essa geração. Então, olha só que riquíssimo, né? Claro que tudo mudou, mas eu posso também proporcionar para o meu filho essa sensação, né, essa memória, esse mesmo gostinho quando eu falo dessas brincadeiras, que eu lembro da minha avó, eu lembro da casa lá da madrinha, da tia, nas férias na casa da prima. Então, tudo isso, eu quero também que o meu filho, minha filha ali, tenha a mesma sensação. Então, olha como é rico e também importante, né? Que eu penso muito a respeito disso é você também, enquanto educador, mediador, está aberto para o novo, né? Não necessariamente fazer com que, voltando, trazer essa criança, ela vai vir com, ela vem de uma bagagem de uma geração completamente diferente e ela vai entender essa brincadeira, ela vai reprocessar essa brincadeira de uma forma completamente diferente, né? E com um olhar e com uma socialização, inclusive, diferente, né? E você, quanto educador, quanto mediador, quanto pai, como responsável dessa criança, está com a sensibilidade aberta para receber também e adequar. É claro, passar para ele, olha, éramos assim, nós fazíamos assim, funcionava dessa forma, passar isso para frente é lindo, mas também está aberto para caso haja uma nova proposta. Sim, né? Verdade. Brincar, então, é coisa séria, não é? Muito séria. Muito séria. Posso perguntar? Pode, você é entrevistador? Então, já que a gente está falando dessas brincadeiras, tal, brincadeiras lúdicas, brincadeiras antigas, e a gente está nessa época de pandemia, que a gente está falando também sobre isso, como que é possível a gente fazer essas brincadeiras online? A gente fazer isso, esse lúdico online, assim, é possível? É possível. Super. É possível, Micolino. Talvez um pouquinho mais desafiador, mas, olha, dá para brincar de stop, quem sou eu? Dá para brincar também de procure um objeto com a letra tal. Então, dá para contar histórias, desafios. Tem bastante coisa que dá para brincar aí de uma maneira aí remota, virtual, né? Então, dá para aproveitar, sim. Os professores, Cadu, desculpa, só para completar um pouquinho o que a Iria disse, então, Iria, é possível que você é professora, então você sabe. Então, é possível que os professores, durante esse momento de pandemia, eles brinquem e mantenham essa ludicidade por meio virtual? Isso tudo Sim. É possível? É possível. Sim. E aí, eles perceberam, os educadores, nesse momento, e falaram, uau, eu preciso de um recurso lúdico, porque senão as aulas vão ficar muito chatas. E aí, eles recorrem, eu preciso, Iria, tem dica, né? Como que eu faço? Então, olha só agora nesse bate-papo, de repente, 4, 5 brincadeiras que são possíveis. Puxa, as crianças gostam demais. Então, 5 minutinhos ali da aula, uau, as crianças já ficam eufóricas, né? É aquela sensação, tipo, que saudade lá da escola, do presencial. Mas ela consegue, às vezes, dizer, ufa, hoje eu consegui brincar. Legal. Cadu? Não, pois na verdade o que eu ia falar foi uma experiência que pra gente, como foi muito rico para mim, né, e para quem estava no meu entorno, eu vou dividir assim com vocês, uma brincadeira, eu moro eu, minha esposa e minha cunhada, somos 3 adultos, né? Então no auge da pandemia, estávamos os 3 em casa, os 3 trabalhando de casa, num dado momento a gente resolveu brincar. Como nós iríamos brincar? Nossa brincadeira era viajar por todos os lugares do mundo. Então, o que a gente fazia? Um dia a gente resolveu ir para a praia. Então, a Daniela, minha esposa, ela colocou... Essa história começou porque ela estava um sol absurdo. Ela sentou para trabalhar aqui na varanda de casa de biquíni. Eu acordei e falei, oi? Entrei na brincadeira, coloquei a minha sunga,
a Lana, minha cunhada, colocou a roupa de praia dela e ficamos o dia inteiro aqui na praia. Colocamos a imagem de praia e o som de água batendo na televisão, tiramos fotos, né? Tomamos os nossos sucos, comemos o nosso queijo quente, né? Aí na semana seguinte a gente se preparou, nós fomos para o Japão. Uau! Nós fizemos uma viagem para o Japão, sem sair de casa. Pois é. E foi tudo registrado pela internet. Né? Então, assim, a gente acabava que pela internet, ela também fez com que as outras pessoas, enquanto elas estavam nessas situações, quando se deparavam com algum ambiente, com alguma roupa, ou com alguma comida, que lembrasse, que pudesse remeter a alguma coisa, ela inclusive associava essa nossa brincadeira de estar em algum lugar. Né? E sempre marcava a gente, estou comendo um quibe, olha, estou aqui em tal lugar, estou comendo uma lasanha, olha, estou na Itália. Enfim, cada um foi entrando nessa brincadeira, e tudo de internet. Sim, a imaginação. E brincadeira só com adultos, assim. E você, Micolino? Ai, muito legal! Assim, eu chamei os meus amigos, e aí a gente ficou online e a gente fez uma festinha. A gente fez. Mas não podia fazer aglomeração. Não, é festinha online. Eu aqui na minha casa. Okay. Mas a gente decorou, botou bolinha, aí a mamãe fez lanche, e a gente fez a festinha assim, pela internet, mas ninguém se viu de perto, não. Cada um ficou em casa e participava da festa como nós estamos fazendo aqui. Muito bem! Gostei muito, Cadu. E contar história. Você, durante a quarentena, contou muita história? Contei. Eu contei. Gente, entra no YouTube lá da Cole Books que vocês vão ver todas as histórias que eu contei durante a quarentena. Tá tudo lá. É verdade. É só entrar no site, lá tem várias histórias do Micolino. Eu gostaria, inclusive, de receber o vídeo das histórias do Cadu e da Iri para postar no nosso canal. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo muito especial para a Nete Lacerda. Sim. Você tem um livro lindo. Pois é. A gente se conheceu através da Nete Lacerda. Né? Você fez a contação de história, foi muito emocionante, porque Micolino, e se fosse você? Se fosse você. E a Nete estava, no momento que você fez essa contação, ela estava internada com Covid-19. Então, foi um momento muito especial. Verdade. Ela fez questão de entrar ao vivo e a gente conversou bom tempo. Então, e ela entrou direto no hospital, né? Sim, estava internada. Estava internada. E ela perdeu o pai, né? Sim. E mesmo assim, a Nete é um exemplo de superação, né? E eu quero agradecer, inclusive, uma flor para a Nete. Micolino, você é incrível! Para você também, né? Muito obrigada! Eu ainda vou aprender a falar como você, tá? Eu quero saber uma coisa de você, Micolino. Alguém me contou que você tem uma banda. É verdade? Isso, assim, eu ajudo eles, são meus amigos, a Banda Animal, tá lá no Instagram. Aí eu faço parte junto da banda. Eu sou, tipo assim, produtor da banda, entendeu? Sou produtor, tenho Cachorro Parafuso, a Gata Glória. Tem que entrar lá no Instagram para poder conhecer a Banda Animal. É Banda Animal. Então, viu? E Luke não mentiu. Ele falou: meu primo tem uma banda. Você precisa ouvir a banda do meu primo. Tem que ver nosso clipe lá no YouTube.
animal. E certamente é lúdico, né? Oh, beleza! Imagina uma gata tocando guitarra, uma arara tocando teclado, um sapo no baixo e um cachorro na bateria. Isso aí não é lúdico, não. É mais que lúdico, gente. Ai. Uau! Pois é. Cadu, como você, como produtor, ator e produtor, né? Como o teatro ele pode ser usado para trabalhar o lúdico na educação? Claro que eu estendo a pergunta a Iria também, porque ela, sendo contadora de história, também acabou se transformando em uma atriz, né? Assim, eu acho que é o fundamental o lúdico. O que a gente pode aproveitar do teatro é o lúdico, né, dentro da sala de aula. Porque, assim, eu acredito que o teatro, dentro da escola, ele tem uma função social, na verdade, né? Ele ensina aquela criança a viver em sociedade, né, e ensina aquela criança a se colocar dentro da sociedade, né? A palavra que eu sempre uso, e que eu usei bastante, inclusive, na live hoje, ela é um gerador de empatia, né? O teatro faz com que aquela criança se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do coleguinha, se coloque no problema do coleguinha, né? E isso, obviamente, e acaba com que isso, a criança se desenvolva dentro desse ambiente social, né? Ela acaba, conforme ela for se desenvolvendo, for crescendo, ela vai ampliando essa sua capacidade de empatia. Eu não sou atriz, né? Mas na contação a gente acaba, às vezes, interpretando mesmo, vivenciando aquele personagem, e é legal quando o outro também, o ouvinte, né, a criança, ela se identifica tanto que depois ela também quer ser, e ela leva aquela história dela para a vida. Então, a gente acaba passeando no meio dessa questão, né, da arte, e que é encantadora, porque tudo ali é possível, né? É muito lúdico, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? Muito sério, então isso é muito gostoso. Alguém trouxe... Sim. Conclua, por favor, Cadu. Não, na verdade era só ratificar isso. Por exemplo, a gente pega uma criança e pega um livro, por exemplo, da NET, e se fosse você, a gente faz a leitura disso. Agora, ok, vamos experimentar, vamos colocar, não me lembro agora exatamente o nome da personagem, eu acho que não carrega o nome da NET. Lili, isso. Lili. A Lili, exatamente. Você pega a personagem Lili e coloca, olha, quem pode ser a Lili? Você, ok. Quem vai ser os coleguinhas de escola? Quem pode ser a mãe? E elas vão fazer ali através da improvisação, da brincadeira, do jogo, né? E a gente vai brincando, vai intercalando esses papéis. Ok, agora vai ser fulano, vai ser isso. Você permite com que cada um passe pela sensação que o livro quis passar, né? E você desenvolve nessa criança Micolino está no lugar, mostrando os livros. Pois é, Micolino está mostrando o livro lá. Olha o Micolino mostrando as ilustrações. Esse momento, você tem uma boa memória visual. Acho que é um momento, inclusive, em que ela sofre um preconceito dentro da sala de aula. E, se eu não me engano, a mãe dela está olhando de espreita, lá atrás. Se eu não me engano, é esse momento do livro. Essa cena, dentro da escola, o Micolino vai esclarecer já, porque ele não deixa nada sem esclarecer. Ele fala tudo, né? Salvo engano. Micolino? É isso mesmo, é um momento que tá muito triste, porque os amiguinhos estão falando do cabelo dela, estão falando da corzinha dela. É essa hora mesmo. Pois agora aí você coloca essa fala, né, ou essa sensação na boca de uma criança. Entende? Como é que ela vai se desenvolver isso? Ela sabe que é uma brincadeira. Entende? Aí coloca ali, aí daqui a pouco coloca ela como o oposto, né? Olha como é que você cria essas sensações no meio dessa criança, sem ter a obrigação dela ter que passar isso, de fato. E o teatro propicia isso. Essa parte do livro da NET é muito legal, porque
não fala só da Lili, do problema da Lili, fala também da inclusão de outros tipos, né, das diferenças que não são das diferenças que não são aceitas, né, que são Exatamente. discriminadas. Pode falar. Aqui eu só usei o exemplo da Lili, né? Mas assim, a gente tem caminho para tudo quanto é lado. É porque o Micolino mostrou uma imagem da Lili chorando e tem um cadeirante logo atrás. Aí eu falei isso, trouxe essa fala por isso. Alguém de vocês eu acho que a Iria deve ter trazido. Alguém trouxe algum brinquedo? Algum tipo de brinquedo lúdico, caseiro, para ensinar aí para os nossos seguidores? Eu tenho, me acompanha aqui um kit das coisas que eu vou construindo. Talvez não dê para construir, mas eu quero mostrar de uma maneira simples que é possível, né? Quando se fala poxa, agora então é importante brincar, né? Eu entendi, agora nesse bate-papo que é legal, brincadeiras. Mas como é que eu vou sair aí na loja e comprando um monte de brinquedo? Agora não dá, né? E aí eu falo, não precisa. Não precisa, né? Eu gosto muito de usar o termo dos materiais não estruturados, que é aqueles que não são prontos, que não são os brinquedos, de repente, de loja, né? Até porque os não estruturados, que de repente é o lixo, é o reciclado, né? Ele pode dar vida e a criança ela pode construir o que ela quiser, porque vamos falar da ludicidade no brincar livremente, né? Ativando a imaginação, a fantasia, ou também você transformar, né, um material não estruturado em um brinquedo. E ainda mais o legal é construir junto, né? Ali com o filho. Então eu tenho algumas coisas muito simples. Vamos ver aqui. E é de uma maneira bem rústica mesmo, Isa e Cadu, porque Micolino, porque aí qualquer um pode fazer, né? Tá pronto e eu vou desconstruir para vocês entenderem. Aqui é uma peteca. Uma peteca, é uma brincadeira, né? Tradicional, indígena aí, né? Dá para brincar sozinho, mas também dá para brincar em grupo, né? O que é legal. E aí, aquele papel, aquela revista que você não usa mais, tá toda picotada, o que eu faço? Jogo fora? Não joga. Junta tudo e faz uma bolinha. Tem uma fita adesiva? Passa aí nessa bolinha. Tem uma meia velha? Legal, junta a meia, faz uma bolinha aí de meia. Tem um saquinho, um papel aí transparente, né? Um plástico transparente, ou então um retalho, um TNT ou um retalho. Juntou. Achei. O que eu vou agora segurar? Achei essa liguinha. A gente chama aqui de liguinha. Um elástico. Juntei aqui. Quer deixar mais bonito. Tem uma fita? Legal, não tem? Posso também fazer isso aqui. E aí, de uma maneira, em questão de 5 minutos, de repente, eu tenho uma peteca. Então, é uma forma de você construir com a sua criança, né? Com os seus alunos também, meu professor. É possível. Então, super fácil. Eu falo que eu gosto muito de caixinha de ovos, né? Aqui, bandejinha. Aqui em São Paulo, no ABC, o carro do ovo é famoso aqui. Ele passa diariamente. Então, a maioria das famílias aqui compram ovos, né? E aí, a bandejinha, é possível você trabalhar como se fosse um jogo da velha. É que aqui talvez não dê para mostrar muito bem, mas eu corto aqui, a bandejinha, né, na metade, decorei só para ficar mais bonitinha, mas é legal, a criança pode pintar, e aí você vai estar, né, trabalhando, desenvolvendo essa questão artística dela aí, da criatividade. Se eu tenho massinha de modelar, ou então até posso confeccionar, né, ali, fazer uma massinha de modelar mais, dizem comestível, porque é feito de farinha, né, mas eu tenho aqui massinha de modelar, dessa industrializada, ou tampinha, né, de garrafa PET, e eu posso transformar isso em um jogo da velha. Então, com bolinhas da mesma cor, né, ou tampinha de garrafa PET com 2 cores, com 2 jogadores, a gente vai colocando, a gente coloca no espaço, e aí ganha, claro, quem faz a velha, o jogo da velha, né? Mas é claro, em dupla da velha. Que legal!
E aí eu tenho a outra bolinha, porque é, né, do outro competidor aí. E aí eles vão jogando, vamos ver o que dá o jogo da velha. Então, caixinha de ovos, deixa a criança decorar, deixa ela pintar, e aí depois, com massinha de modelar, ou com, geralmente, tampinha de garrafa PET, ou bolinha de papel PIN, também de várias cores, aí, 2 cores, você pode transformar isso em um jogo da velha. Também, olha, Micolino, uma outra brincadeira bem legal, eu utilizei uma bandejinha de isopor, mas pode ser papelão. Coloquei círculos coloridos, isso geralmente é para uma criança menor, uma faixa etária aí de 2, 3 anos, né? Que ele é mais simples, porém é desafiador ainda essa questão neurológica da criança, dessa compreensão. Coloquei várias cores. E aí eu tenho um potinho com várias cores também de massinha de modelar, ou bolinhas coloridas. Qual é o desafio? A criança ela tem que colocar a bolinha, né, que está no potinho, na respectiva cor aqui da bandejinha. Ai, que simples! Mas para criança, para menor, né, para os pequenos, é muito desafiador achar a cor aqui, e aí procurar e colocar na bandejinha a cor, né, certinha ali na respectiva cor. Ou não, ela pode errar também, não tem problema. Esse é o desafio. Então, papelão, bandejinha de isopor, recortes que você tem aí sobrando, mas nessa época as crianças sempre têm um restinho aí desses materiais que elas utilizam, guarda, né? Eu sempre falo que isso é ótimo, né? Dá para mostrar mais alguns, Isa? Claro! Tá. Tô aqui apaixonada! Babando! Micolino tá ali, ó, babando, ó. Micolino, olha quanta coisa! Eu vou presentear. A gente tem que depois se encontrar da pandemia para eu entregar alguns brinquedos, a gente confeccionar junto isso daí. Eu brinco que principalmente com meus alunos, que eu sou apaixonada por rolinhos de papel higiênico. Aqui eu guardo, porque ele serve para tudo, tudo. Até, Micolino, olha só, eu transformei com os materiais que eu tinha de sobra mesmo, rolinho de papel higiênico, uma decoração de outro papel e um plástico, que é um celofane, né? Ou se o filme aqui, e um binóculo. Micolino, é que não vai dar porque meu laço aqui da Margarida vai atrapalhar. Vamos tirar, senão não tem graça. Olha só. Você vai conseguir ver o Micolino lá no Rio de Janeiro e vai Micolino, conseguir ver o Cadu lá em Belém. E até você na Bélgica, olha que chique. Pois é. Na hora da contação, é legal esse recurso, porque as crianças recebem e falam, agora vocês vão imaginar, vocês vão olhar a árvore lá da história, né? Ou então, vamos lá para o Japão. E aí, o binóculo mágico, ele é possível, ele consegue transportar essas crianças até lá. Ah, demais! Vamos apreciar a natureza? Vamos trabalhar os elementos naturais? Ai, olha o céu, as nuvens. Que formato você está enxergando? Eu vejo um urso, um gatinho lá em forma de nuvem. Eu tô vendo elefante. Esse binóculo, Micolino, é demais. A gente consegue ir para vários lugares com ele. As crianças vão amar isso na escola. Bom, é muito legal. Micolino, esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar. A gente chama de biboquê. Você conhece? Não. Não? Olha... Cadu, você conhece o biboquê aí em Belém? Eu acho que você vai mostrar, mas pelo nome eu não conheço. Biboquê, olha que nome, né? Provável indígena, né? É uma garrafa PET, pequenininha, né? Esse jogo eu conheço. Pode ser a grande, é claro. Cortei ali na metade, passei uma fita adesiva aqui na bordinha para não correr o risco de arranhar. Cortar não corta, mas arranhar, né? E aí, com barbante e tampinha de garrafa PET, o desafio, Micolino, olha, eu preciso treinar muito, é conseguir colocar essa tampinha aqui dentro do biboquê. E aí... Uau! Ao vivo, conseguiu, né? Só porque estar ao vivo. Passei a tarde toda. Só porque você está ao vivo e conseguiu. Treinei a tarde toda. E aí, Micolino, o desafio é acertar, colocar a cordinha, né, do biboquê aqui dentro.
Ou então, Ama- se for uma ama- garrafa maior, dá para você brincar com bolinha. Então, com um amigo, um joga e você tenta colocar a bolinha, acertar, pegar a bolinha com um biboquê. Dá para trabalhar com dois brinquedos em um só. Então, olha, a mão ainda não tem vale, tá, Iris? Hã? Ô, Iria, eu vi você colocando com a mão, não vale, tá? Eu treinei tanto, fiz tanto sacrifício. Você gostou, Micolino? Gostei, mas na primeira, na segunda ela acertou, não teve edição, não. Foi ao Foi, vivo. eu acertei. Olha. Eu estou presente. Agora vamos falar um pouquinho de oficinas. Vamos falar das oficinas. Um convite ao encanto e à noite vem perguntar. Cadu, é contigo. É uma oficina que eu faço. É uma oficina que eu faço com um grupo Zumbaiá. Zumbaiá de Contadores de Histórias. É um grupo de Pernambuco. E ele é um grupo fantástico. Eu não sei exatamente quanto tempo já de companhia, não sei se são 15 ou 20 anos, mas é uma companhia fantástica. A minha professora é a Ana Carolina Lemos, né, ela tem um sócio que é o Antônio, e é preciso falar antes, né, dessa companhia, porque esse contador de história que quer se aprimorar, procurar a Zumbaiá é um excelente caminho, porque assim, eles agora, por conta da pandemia, estão fazendo aula online, né, então assim, vale muito, muito a pena. Bem, sobre as suas oficinas, a oficina é um estímulo, né, é um estímulo ao encantamento, ao lúdico, é um estímulo diário à imaginação, assim, diariamente, né? Você, ali nessas oficinas, você consegue ter o aperfeiçoamento de entendimento das histórias que você, como já foi dito no início, das histórias que cabem a você ou não, né, enquanto contador, né, você consegue ter um entendimento melhor dessas técnicas, né, mas assim, primordialmente, cada um com seu caminho, tanto é um convite ao encantamento, como A Noite Vem Perguntar. Olha, só o título já é fascinante, né? A Noite Vem Perguntar, né? Enfim, as histórias, a noite ela já é um Encantadora. já é um pré-anúncio de que vem histórias, né? Com certeza. E essas oficinas, elas fazem exatamente isso, assim, ela é um estímulo diário de criatividade. Ela está ali todo dia de bombardeando. Vamos pensar, vamos brincar, vamos para o encantamento, vai, se diverte, né? E baseado nessas perguntas e nesses estímulos, a gente vai desenvolvendo e vai tentando aplicar essas técnicas. Que legal. Vamos ver, temos perguntas, Rafael, no chat? Temos aqui uma mensagem da Fátima Crispim, né? Essas crianças, quando retornarem, precisam de uma readaptação. Sair do tecnológico, digamos, para o real. As crianças vão precisar de brincadeiras palpáveis. E o que vocês acham disso? Sim, até porque, né, olha quantos meses, né, e aí dentro de casa, sem poder sair, agora alguns lugares, né, estão liberando, mas ainda muito restrito, e as crianças já envolvidas realmente, aulas online, né, utilizando todos os recursos, aplicativos, então cada vez mais elas envolvidas com isso. E aí o desafio também é de como lidar com, agora, né, no retorno com presencial. Será que eu já perdi o costume? Como lidar com as pessoas, né? Essa questão da afetividade, do toque. E aí, tanto os educadores, os pais, né, todos os envolvidos, eles terão que reaprender, talvez, ou então sensibilizar da importância, novamente, né, de estar junto, de brincadeiras cooperativas, né, socializar, e a socialização. Então, talvez alguns sintam um pouco de dificuldade até
pelo receio, né? Que pós-quarentena, nesse retorno, como será? Será que eu já posso chegar abraçando? Eu já posso brincar? Então, você, de repente, reaprender algumas coisas. Mas como o lúdico, ele é encantador, eu acho que é em questão de minutos, pouco tempo, as pessoas estão sentindo tanta falta que quando se depararem um com o outro, acho que isso vai ser, a ludicidade é muito mais forte, né? Forte, e vai permitir facilitar, né? Esse retorno. Mas é desafiador, principalmente por causa da tecnologia. As crianças vão estar acostumadas, e aí é reaprender, né? Levar, de repente, a ter um maior tempo para esses tipos de brincadeira, para que eles comecem a, né, acostumar e deixar um pouquinho aí essa questão tecnológica, né? Tão digital. Esse contato humano, ele é importantíssimo, né, para o desenvolvimento da criança, né? Então, é claro que, assim, com todos os devidos cuidados, é importantíssimo, é fundamental a gente tentar fazer essa reaproximação o quanto antes, assim, por conta do período que a gente ficou preso dentro de casa. Sim. Né? Voltando a dizer, com todos os níveis de cuidados que é necessário. Né? A saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento daquela criança, o contato social. Então, assim, quanto antes puder fazer dentro desses limites, tem que ser feito. Certo. Rafael, temos mais alguma pergunta? Vamos colocar, então, um elogio, um convite. Vamos colocar. A Lívia está encantada com a professora Iria ensinando a fazer o brinquedo. Ah, que graça! Oi, Lívia! Que bom! Pois é. E eu vi uma pergunta, não uma pergunta, mas um elogio, um convite para o Micolino, da Natália. Acho que era Natália. Nataque, isso mesmo. O Micolino está convidado para o Círio de Nazaré, lá em casa. Olha, Micolino. Diga-se de passagem, a casa referida é a minha. A Dani Viaja é a minha esposa. Então eu também quero ir. Eu também. Sintam-se todos convidados. Temos também aqui deixa eu ver aqui mais algumas. O que o Rafael já colocou quase tudo. Tem uma mensagem para o Micolino aqui. Não sei se eu vou colocar, Micolino, porque eu vou ficar com ciúmes. Ana Paula Fala. Vou falar, mas eu estou com ciúmes, hein? Ana Paula dos Santos Guerreiro. Olha o que ela disse para você. Vai aparecer na tela aí, você vai ler. Não vou ler. Ai, tá muito pequeno. É porque eu tô no celular e tá muito pequeno, não dá para ler. Tá muito pequeno. Tô apaixonada pelo Micolino. Pra você! Olha, pra você! E pra Lívia também! Pra esposa do tio Cadudu, pra todo mundo que tá assistindo a gente. E também para aqueles que ainda vão assistir, né? Que vão assistir, mas... Porque a live vai ficar gravada, irá ficar gravada em todas as nossas redes. Nós vamos postar no Instagram, postar no YouTube, postar no Facebook, enfim, em todas as nossas redes. Ok? Ô, tio Cadudu! Você tá aqui em cima agora, tio Cadudu! Tio Cadudu tá aqui pra cima agora! Ele disse que agora para ver você, Cadu, ele tem que olhar para cima. Olha. Bota o rosto, eu vou te dar um beijo, bota o rosto aqui do lado. Ele quer te dar um beijo, mas é pro outro lado. É o contrário. Tô tentando achar algo assim. Aí. Mostra mais. Aí. Beijo. Um beijo pra você não ficar triste também, tia Isa. Aqui, ó.
Vou dar espaço para ela. Ok. Beijo para você. É o lúdico da internet. Gente, a nossa... Pois é, um beijo virtual, né? Um beijo virtual para todos. Bem, gente... Desculpa, eu quero receber um beijo também. Ah, ele também quer beijo. Então, encosta o rosto aí. Ah lá, olha só. Eu não sei... Aê! Olha que lindo! Um beijo do Micolino. Com gosto de banana, tá? Ele acabou de comer uma banana. É verdade! Gente, olha só, a nossa live está chegando ao fim. Eu quero agradecer de... Eu quero agradecer de coração a participação de cada um de vocês, tá? Quero pedir ao tio Cadudu e a tia Iria, que eu nem sei se eu falo certo, mas não adianta, eu vou te chamar de Iria sempre. Eu falo sempre. Então, e o Micolino, eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para os nossos seguidores. Vamos lá, eu vou começar. Pode começar. Bom, primeiramente, obrigada, viu, Isa? Cadu, Micolino, todos estão aí participando, que momento gostoso. É renovador, assim, renova, né? É muito gostoso. A mensagem é: permita-se uma vivência lúdica, né? Desafie-se, né? Experimente a vivência lúdica, né? Eu sempre falo que a ludicidade, né, e a recreação, que ela está ali uma ligada à outra, né? A recreação, ela tem na etimologia aí dizendo que é o recreare, né? Que tem restaurar, renovar. E aí, nesse momento, né, no qual estamos vivendo, tão desafiador, permita-se, né, que essa recreação que está vinculada à ludicidade, ela restaure, ela renove algo que está danificado, que alguns dizem está estragadinho, né? Mas que a recreação, que a ludicidade, ela tem o poder, a contação de história, de restaurar, de renovar, para que a gente consiga, né? Siga dessa maneira alegre, maneira divertida, olhando sempre a vida com esse olhar do lúdico, né? Que é diversão e prazeroso. Então, permita-se uma vivência lúdica. Cadu? Sim, o que eu quero dizer, eu até um pouco muito próximo do que a Iria, que a Iria falou, é dizer que para as pessoas de 2 meses a 198 anos, todas essas crianças, se permitam brincar, se permitam imaginar, se permitam encantar, tirar um pouco, aliás, mostrar cada vez mais os dentes com um sorriso, se permitir gargalhar baixo, gargalhar médio, gargalhar alto. Se permitir, né? Ir além, né? Na brincadeira, no querer estar próximo, nos permitir sentir, nos permitir tocar, imaginar. Isso que essa mensagem, é isso que eu posso dizer agora para vocês. E para finalizar, Micolino, a sua mensagem. Antes da sua mensagem, eu não sei se você tem à mão, você também usa alguns... você faz um monte de caracterização para a contação das suas histórias. Você tem alguma coisa aí para mostrar? Não! Aqui agora não. Então tá. Mas aquele bastão das Arábias, guarda porque eu vou buscar. Ele é meu. Aquele bastão é do rei. É do livro do... Esse livro aqui, ó. Do Rei Rato. Aí eu me vesti de rei para contar essa história. Aquele bastão é esse. Lembrou? Sim, claro. O das Arábias eu me coloquei um turbante na cabeça e
aí a minha amiga veio e se vestiu de odalisca e dançou. Tá tudo lá no YouTube. Mas eu posso falar minha mensagem? Pode? Então, gente, a minha mensagem tem um pouco a ver também com o que o tio Cadudu falou sobre a gente ser eternas crianças. Não deixe, sabe, de ser criança. Porque, sabe aquela coisa que mamãe, papai fala assim, o filho cresce, mas continua sendo criança? Na verdade, a gente tem essa criança dentro da gente até a gente ficar velhinho. E o que a gente mais faz quando a gente é criança? A gente sonha. Então, não para de sonhar. Porque toda vez que você sonha, você faz alguém sonhar. Porque a gente não sonha sozinho. As pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida, elas vão fazendo parte do nosso sonho. Então, gente, conta história, escuta menos notícias ruins, ajuda, sim, as crianças, aquela pessoa que está precisando. Às vezes, você contando algo engraçado que aconteceu com você, você está transformando a vida de alguém através dessas histórias. Que nem eu estou aqui. Mas você sabe, nem as crianças não vão entender. Mas tem um adulto aqui, criança aqui comigo, aqui me ajudando a contar isso para vocês. Então, gente, minha mensagem é essa. Não deixe de ser criança, de sonhar, tá bom? Um beijo do Mico. Micolino, eu posso... Você vai permitir a gente conhecer o seu amigo ou não? Olha, eu vou chamar meu tio tá aqui. Meu tio tá aqui do meu lado. Eu vou chamar ele, mas assim, ele nem se preparou, tadinho. Tá um calor aqui. Ele não ligou o ar-condicionado, porque não tem. Ele tá todo suado aqui do meu lado, mas eu vou chamar ele aqui rapidinho, tá bom? Dizemos aqui em Belém, ele tá breado. Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Que prazer Olá. conhecê-lo. Olá! Que prazer conhecê-lo, Andrews. Que legal! Eu tô aqui, eu tô ajudando ele aqui, né? Eu tô ajudando ele aqui com as perguntas, estou apontando aqui no computador para ele. Tô o tempo todo, né, Micolino? Tô ajudando ele aqui. Então, tá certo. Obrigada, Micolino, por ter deixado o Andrews participar um pouquinho da nossa live. Ele é um pouco. Ó, foi demais, foi muito bom estar aqui com vocês. Que a gente possa ter outras vezes uma live linda como foi essa. Vocês estão de parabéns, viu, Isa? Eu quero agradecer aqui pelo esse convite lindo aí que vocês fizeram para que a gente participando. Agora eu vou deixar o Micolino falar aqui. Ele tá com vergonha, porque ele não penteou o cabelo hoje. Então é isso, gente. Vamos terminar essa live e deixar esse gostinho de quero mais. Quero mais, quero mais. Né? Porque contar história nunca acaba. Contaremos histórias a vida toda. E o que eu posso desejar para todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, é que tenham uma ótima noite e que e até o nosso próximo encontro, né? Posso fazer só um último convite? Com certeza. É bem rápido, é só convidar aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo, a acompanhar o Tio Cadudo também no YouTube, né, e no podcast, né, que o Tio Cadudo também tem, o Conta Tio Cadudo, que no qualquer aplicativo de áudio, você consegue encontrar algumas histórias bem legais lá. Muito legal. Muito obrigado. Muito eu que agradeço a presença de todos vocês, tá? E até a próxima. Até a próxima. E muito obrigada por contarem as minhas histórias. É um prazer. A gente que agradece. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente, tchau. Tchau. Tchau, menino.